Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E se estamos felizes, o crente só tem motivo para ficar mais feliz ainda, né? A leitura de hoje, nós vamos começar aqui em um assunto. Esse assunto vai nos mostrar quem tem e quem não tem. E há um grande exemplo bíblico no livro de Atos 19, versículo 14, onde nós vamos ver do versículo 14 até o 16, onde nós vamos ver que o diabo conhece muito bem quem serve a Deus. A Bíblia diz que, aqui no Atos 19, versículo 14, que os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes na época dos sacerdotes dos judeus, eles praticavam o exorcismo, que quer dizer, eles expulsavam, diz eles, né? Mas na realidade eles não expulsavam ninguém, porque não havia neles mais a presença de Deus na vida deles. E é o que nós mais estamos vendo hoje em dia dentro das igrejas, é isso. Pessoas que dizem ter Deus, mas não têm, mas não conhecem a Deus. E a gente vai ver esse estudo hoje, Atos 19, versículo 14 até o versículo 16, onde nós vamos estar compreendendo o porquê que algumas pessoas não têm mais a presença de Deus. Ao invés dele vencer o inimigo, é o inimigo que vence ele. E aqui diz no Atos 19, versículo 14, diz assim: os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, e no entanto, vós quem sois? Por que ele conhecia Paulo e conhecia Jesus? Ele conhecia Jesus e Paulo ele sabia quem era, porque Paulo carregava com ele, além de uma grande responsabilidade, ele carregava a presença de Deus com ele. Satanás não tirava muita onda com Paulo, não. Aliás, ele nem dava tempo para ele ficar de barulho, né? Mas esses filhos de Seva, eles cometiam essa gafe, até chegaram a apanhar de um certo povo, que eles foram até lá fazer o exorcismo, falando em nome de Deus, mas não funcionou. E é o que nós estamos vendo hoje nos dias atuais. Muitas pessoas religiosas, religioso tem muito, mas convertido, lavado no sangue de Jesus são poucos. São poucas pessoas que têm essa intimidade, ou que carrega esse poder de forma que venha a dar resultado no momento em que eu e você precisarmos disso. Muitos são os que se enganam sozinhos. Muitos estão pensando que Deus está com eles, mas Deus nem conhece eles. Então por isso que diz, alguns judeus que peregrinavam praticando o exorcismo tentavam invocar o nome do seu Jesus sobre os tomados por espírito maligno, mandando esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Presta bem atenção. Como eles estavam distantes, eles expulsavam, aqui no livro de Atos 19, 13, um pouquinho antes, a gente vê que alguns dos judeus que peregrinavam praticando o exorcismo tentaram
invocar o nome do Senhor. Mas eles não eram do povo de Deus, sim. Mas veja que a palavra vai deixar bem claro aqui uma certa situação. Eles não tinham uma aliança com Deus. Eles expulsavam, né, por Jesus a quem Paulo pregava, mas eles mesmos não viviam isso, ou não pregava isso, não tinha essa intimidade com o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. E isso deixa muito claro que as consequências vinham. Eu me lembro uma vez que um homem endemoniado ali na Praça da Bíblia, eu acho que não estou equivocado, foi na Praça da Bíblia, ele bateu num monte de gente, mas ele não bateu em um porteiro, chefe dos porteiros da época ali da sede. Ele chegou falando baixinho e disse: olha, saia em nome de Jesus. Saia, deixa esta alma, porque esta alma não é tua. E não teve muito barulho, não teve conversa. Porque tem gente que faz um barulho tão grande, né? A pessoa está lá endemoniada, a pessoa quer saber que espírito que é, quando é que ele entrou ali, da onde ele veio, quantos anos ele tem, o que é que ele faz. Bom, demônio, nós não abrimos espaço para estar questionando com ele, porque ele vive em um mundo que não é o nosso mundo. Ele vive propositalmente para trazer prejuízo para você e para mim. Nós não temos que estar ali questionando, querendo saber quem é. Por isso é que muitas vezes acontece, né, certas coisas. Olha só, depois disso, o que aconteceu? Depois, certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu, que é no Atos 19, né? Lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós quem sois? E de vez em quando Satanás faz essa pergunta para alguns crentes: e vós quem sois? Porque não carrega mais o brilho, nem a luz, e nem a capacidade, espiritualmente falando, de determinar que aquele espírito não tem, a pessoa não tem mais essa autoridade na vida. E é por isso que aconteceu o que aconteceu em Atos 19, versículo 16, que vai dizer o seguinte: que depois dele falar isso, né, depois do versículo do capítulo 19 de Atos, no versículo 15, que ele diz: certo dia um daqueles espíritos, né, demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto quem sois vós? Olha o que ele faz no versículo 16. Ele diz: então o endemoniado avançou sobre eles e os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Eu já vi, eu vou contar um exemplo aqui, eu já disse aqui isso. Uma certa vez nós estávamos indo orar por um homem que estava endemoniado, aqui na região do Jardim Atlântico ali. E saímos em 2 obreiros e eu não era obreiro ainda, era novo convertido, não sabia nem o que eu estava fazendo. E eu fui até este lugar. E chegando lá, antes de chegar lá, tinha uns pés de pocã. E um desses obreiros invadiu aquela chácara e tomou para si algumas pocã, ainda me chamou e eu não quis. Não sei o que deu em mim que eu não quis. Mas os dois vieram com uma meia dúzia de pocã na mão e dessa maneira vieram descascando, chupando elas. Veja bem, irmãos, aonde que está a responsabilidade de um homem de Deus? Como que eu vou à casa de alguém, orar por alguém, e no meio do caminho eu já pratico algo que vai desagradar a Deus? Vai fazer com que toda essa autoridade que você carrega, eu carrego, seja arrancado de nós por um único movimento que desagradou a Deus. Primeiro, a chácara não era dele. Nós podemos pular a cerca da nossa chácara, mas a chácara dos outros é dos outros. Então nós temos que ter consciência. E chegando lá, quando eles impuseram a mão, o que o Espírito falou para eles? Quem são vocês?
O mesmo questionamento que ele faz no Atos 19, capítulo 19, versículo 15. Certo dia, um daqueles espíritos endemoniados respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós quem sois? Quem é você? E foi essa mesma conversa que eu ouvi lá. Quem são vocês? Eu vi o que vocês fizeram lá atrás. Acha que eu não vi? Pronto. Acabou com esses dois obreiros. E você, pastor? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, que eu era novo convertido. Então, portanto, eu não tinha noção do que era aquilo ali. Eu não sabia nem como os negócios de expulsar. Eu não entendia isso. Como que você e eu vamos à casa de alguém, pedir a Deus para que aquele espírito saia, porque eu não tenho poder e nem você tem, esse poder não é nosso, esse poder é dado por Deus a nós, de expulsar em nome de Jesus. Eu não tenho poder de expulsar espírito maligno nenhum sem ter a presença de Deus, sendo o ser sobrenatural que venha a exercer esse papel na vida daquela pessoa que está sendo atormentada por aquele espírito maligno. É com a autoridade de Deus. E como que eu, com a autoridade de Deus, quem tem a autoridade de Deus jamais vai pular uma cerca de um quintal e ir lá e tomar para si algo que não é meu, que não é teu, e aí segue adiante como se nada tivesse acontecido. E assim acontecia com os filhos deste homem. Os 7 filhos começaram a fazer algo que eles não estavam preparados. Vê aí em Atos 19, versículo 14, que a gente vai começando a entender quem são esses 7 filhos. 7 filhos que, tomado por uma vontade, não pela hora de Deus, tudo tem hora na nossa vida. Você não pode de maneira nenhuma querer expulsar espíritos se você nem conhece Jesus ainda. Essa capacidade quem nos dá é Deus e não é você por si próprio, e sem estar preparado vai encarar uma situação dessa sem ter base, sem alicerce firme na rocha que é Jesus. E foi isso que aconteceu. Eles tentaram expulsar este demônio, e aí o demônio vira para eles e diz: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vós sois quem? O que é que ele faz no versículo no capítulo 19 e 16? Olha o que ele faz. Então o endemoniado avançou sobre ele sobre eles, né? E os demônios os agrediu com tamanha violência que saíram desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Bonito, né? Muito bonito. Hoje a gente vê muitos certos movimentos dentro de igreja. Uma vez eu estava do lado de um pastor, esse camarada, um pastor. E um rapaz que entrou lá, ele endemoniou. E o nosso pastor na época falou assim para mim, para ele e para um outro: vai lá e expulsa aquele demônio em nome de Jesus. Se eu não estou equivocado, foi o pastor Roberto. Vai lá e expulsa, a autoridade está sobre vocês. Você sabe o que esse pastor fez? Ele saiu e foi lá para o fundo. E aí foi só eu e um outro obreiro. Chegamos lá, e esse obreiro, com muita autoridade de Deus, expulsou aquele demônio. E eu fiquei pensando, por que aquele pastor não foi até aquele lugar expulsar o demônio que havia na vida daquele homem? E naquela noite ele foi liberto. Por que ele não foi? Eu fiquei com aquele pensamento muitos dias na minha cabeça, querendo entender por que aquele homem que era mais completo, ministerialmente falando, do que eu, ele era um pastor, eu era apenas um cooperador.
Eu era professor de escola dominical infantil e fazia o culto de libertação que era até então naquela noite. E eu fiquei pensando muitos dias na minha vida, por que aquele pastor? Depois é que eu fui entender. Demônio não expulsa demônio. Eles podem até fingir, mas a igreja vai perceber. Aquele espírito não vai sair. Porque demônio não tem o poder de expulsar demônio. Quem expulsa demônio é Jesus de Nazaré e o homem e a mulher que está cheio da glória de Deus. Ele expulsa em nome de Jesus. É Jesus que completa, que faz a diferença. E eu fiquei pensando por que aquele pastor não foi. Poucos dias depois, aquele homem entrega a igreja. Ele era um pastor lá da área da Triângulo ali. Poucos dias depois ele entrega a igreja, acho que não foi nem uma semana, a casa dele caiu. Ele tinha uma amante há muitos anos. Por isso ele tinha medo de se aproximar e aquele demônio revelar quem era ele. Por isso ele tinha medo. Eu ainda não entendia direito disso ainda. Mas eu sabia que alguma coisa estava errada naquele homem. O que está errado na vida desse homem, por poucos dias o errado não fica encoberto por muito tempo. E Deus então revela. Ele entrega a igreja, vem para a cidade. E quando vem conversar com o pastor presidente da época aqui, já era tarde porque o pastor já sabia o que estava acontecendo com ele. A esposa dele já tinha entregado ele. Irmãos, nós temos que ter cuidado em ir despreparado de uma vez para que o demônio não venha com essa conversa como em Atos 19, versículo 15. A leitura começou no versículo 14, né? Mas eu vou repetir para que você entenda. Olha o que o diabo fez com os filhos de Seva. Os 7 filhos dele. Que aí diz um pouquinho no versículo 13. Né, de Atos 19, vai dizer de quem eram esses filhos. Quem era o pai. Aí Atos 15, em Atos 19, versículo 15, ele deixa muito claro. Pega a tua Bíblia aí e veja para você entender como o diabo conhece você e eu. A paz do Senhor, irmã Renata Magalhães, que Deus abençoe. Então, em Atos 19, versículo 15, o diabo dá uma neles, daquela bem forte, e diz: certo dia um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço. Presta bem atenção. Ele não disse que conhecia Paulo, porque você não tem de jeito nenhum. Quem é lavado, remido no sangue de Jesus, não tem demônio que te conheça. Presta atenção na leitura que ele vai dizer: eu conheço Jesus. E Paulo eu sei quem é. Mas ele não disse a palavra eu conheço Paulo. Porque Paulo não dava lugar para que o diabo conhecesse ele. Mas Jesus deu? Não, eles viveram juntos. Satanás desceu do céu. Por isso ele tem essa coragem de voltar e dizer para aqueles 7 filhos que estavam ali tentando expulsar uma multidão de demônios, né? Não missionário José Carlos, demônios que expulsam o demônio é o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, Deus abençoe. Entende? Então, aqui no capítulo de Atos 19, versículo 15, você vê o diabo falando para aqueles 7 irmãos, dizendo para ele, certo dia, um daqueles espíritos demoníacos respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós quem sois? O diabo de vez em quando encurrala crente, viu? Crente, tem crente aí que o diabo tenha medo dele. Infelizmente estamos vivendo esse dia. Tem crente aí que o diabo faz a fugir dele. Agora, doído é se o diabo dissesse assim:
Paulo eu conheço. Não, Paulo não dava lugar para o diabo conhecer ele. Porque a glória de Deus estava estampada na vida do Paulo, de dentro para fora, bem enraizada. E Paulo não tinha, meio termo. Paulo era do estilo de Pedro. Pedro era um pouco mais explosivo ainda. Mas Paulo, ele tinha uma direção. E Deus está perguntando nesta noite qual é a tua e a minha direção. Qual é o teu propósito? O que é que você quer? Oscilando na minha presença. A palavra é para todos nós. O que é que nós temos que tem desagradado a Deus? Porque uma hora ou outra Deus vai permitir que isso venha até você, e é aí que mora o perigo. Cadê a sua autoridade que eu te dei? Deus nos dá autoridade, mas para que essa autoridade seja firme e permanente na nossa vida, nós devemos, de todas as formas, nos esforçarmos para que esta glória permaneça na nossa vida, em cima de renúncia, em cima de muita humildade, em cima de muito recomeço e, acima de tudo, bebendo a água da vida e gerando intimidade com Deus. Sem essas qualidades, é impossível. Talvez esses filhos, os 7 filhos de Cefa, eles eram os meninos bons, falavam em Deus, mas não conhecia Deus, né? Não entendia quem era Deus. Tá aqui, eles eram 7. Aqui em Atos 19, versículo 13 diz: alguns judeus que peregrinavam praticando o exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espírito maligno, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O que me chama a atenção é que ele diz: esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, eles não conheciam Jesus. Eles não tinham a intimidade que Paulo tinha com Jesus. Tem muita gente vivendo nos dias atuais em paralelo com a palavra e com a vontade de Deus. Mas como assim, pastor? Está indo junto? Está indo junto. Mas só um caminho leva a Deus. Só um caminho, que é o caminho estreito, difícil, mas você vai vencer, porque Deus vai te dar força e completar aquilo que te falta, que me falta. Então essa palavra hoje me chamou muita atenção. Primeiro esse versículo 13, né, na parte B, que ele diz: e tomado por espírito maligno. Vamos ler ele inteiro. Alguns judeus que peregrinavam praticando o exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor. Presta atenção. É aquelas pessoas que não sabem o que está fazendo, não conhece, não faz parte do rol dos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Há uma diferença muito grande em quem tem poder de Deus e em quem diz que tem. Porque dizer que tem é uma coisa e ter é outra coisa. Nós estamos vivendo dias em que muitos dizem ter, mas não tem. Na hora do sapeca, vaza fora e te deixa sozinho, como eu já vi pessoas que, quando o demônio invade a igreja, dentro da vida de alguém, a maioria dos obreiros, um dá sede, o outro vai não sei para onde. Aí o pastor tem que estar cheio de Deus para chegar lá com a autoridade e dizer: saia. O impossível hoje é quase que pastores fazem isso, porque a maioria dos pastores hoje estão fugindo desta realidade. A maioria dos pastores hoje estão mais políticos do que crentes. Sempre digo aqui, vou repetir. Eu vejo os pastores aí, nós estamos mais políticos do que crentes. Eu sou Bolsonaro, não, eu sou Jesus.
Nós misturamos as coisas. A igreja está bastante contaminada. Mas, pastor, a política existe. Existe. Outro dia eu estava falando disso. Mas com que proporção a política do mundo nós devemos entrar nela? Pastor, o senhor é Lula? Sangue e fogo. Eu sou José Carlos, não sou Lula não. Sou o pastor José Carlos. Viu? Eu sou Deus, família, viu? Igreja. É isso que eu sou. É isso que nós devemos ser. Devemos ser cautelosos, não colocar nossa confiança em homem. Que é o que eu estou vendo nos dias atuais muitas pessoas fazendo. Distorcendo. O seu socorro presente vem do Senhor e não vem de homem. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus tem dias difíceis para a igreja, a conta vai chegar dessa nossa aliança. A nossa aliança é com Deus e não é com o homem. Para de empoderar ou dar glória ou graça a quem não tem. Mas, pastor, o senhor é contra? Não sou contra político nenhum. Só acho que nós estamos colocando a glória de Deus em um homem. Vote nele. Mas não coloque ele acima de Deus, não. Tem muito crente colocando o Bolsonaro como acima de Deus. E a conta vai chegar. É Deus é que permitiu que este homem viesse a sentar naquela cadeira. E eu votei nele, vou votar de novo. Porque nós estamos vendo saída. Mas cuidado até que ponto o crente deve se envolver em política. Vamos voltar para trás uns 20 anos, 30 anos, onde a igreja não se envolvia tanto com política. Porque a partir do momento que a igreja toma um lado, presta bem atenção, não me entenda mal. Se o outro lado reverter, a conta vem, viu? Pode saber que a conta vem. Eu vejo hoje pastores, qual a finalidade de pastores? Não é estar lá ensinando a igreja. É por isso que acontece de nós estarmos vivendo dias de igreja fria, gelada, distante de Deus, aonde o milagre, o poder de Deus está sendo barrado, porque nós não estamos prontos para receber de Deus essa autoridade. Assim aconteceu com os filhos deste homem. Aconteceu com eles 7 filhos, em Atos 19 e versículo 13, né? Eles tentavam, eles eram judeus que peregrinavam praticando o exorcismo. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espírito maligno, mandando esconjuro-vos, ou expulso, por Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, eles não tinham autoridade com eles. Mas o pastor não tinha prestado atenção nisso, mas é bom prestar atenção. Porque eles estavam exercendo uma coisa que eles não tinham intimidade, e a igreja atual está vivendo esses dias. Não vou generalizar. Tem muitos homens e mulheres de Deus. Mas hoje, endemônia um mesmo lá, no que não seja meninice dentro da tua igreja. Se bobar, só vai você, até o pastor vaza fora. Porque a maioria tem rabo de palha e não pode passar do perto de fogo. A maioria. Ainda existe muitos homens com autoridade de Deus e exerce isso com muita graça, com muita autonomia e segurança naquilo que eles estão fazendo. Mas são poucos, viu? A maioria é barulho. É só barulho. Igual esses meninos aí. Eram os 7 filhos de Cefa. 7 eram eles. Tem pessoas que pensam que é um bando, como a gente vê. Um monte vai lá para expulsar aquele monte. A igreja inteira sai. E o diabo está lá. Sai. E passa meia hora. Sai. E o diabo continua lá. Se bobar, o diabo pode passar para mais uns 2 ali. Então nós estamos vivendo isso. E é por isso que quando eu vejo a história de Paulo, sempre de Pedro, eu sempre admiro aquela autoridade e certeza e convicção que Pedro tinha. Levanta,
Em nome de Jesus, pega tu. Ele nunca ficou parado esperando saber quem era o demônio, se é Zé Pilintra, se é Tranca-Rua. Nunca! Tem uns crentes dando show dentro da igreja. Casa do Pai é casa de oração. Não está escrito boate de Deus, casa de show. Não é isso. Mas tem crente que gosta de fazer a graça. Como é que é teu nome? Eita, eu te expulso. Tu e eu não temos autoridade. Só temos essa autoridade quando Deus nos presenteia com essa autoridade. Eu estou vendo em alguns programas por aí um povo que se diz de Deus, que já não convida nem Jesus mais, que é o diabo, brincando com outro diabo. Eu te expulso em nome... Não existe isso não. Eu te expulso. Direto eu assisto aqui, fico prestando atenção aonde nós estamos vacilando. Todavia, o amor de Deus se esfriará no meio do povo de Deus. É a palavra de Deus que diz isso. O amor de muitos esfriaria. E quando é que o amor de muitos esfria? Quando ele acha que ele tem poder. Eu expulso, eu não posso expulsar nada. O que pode é o Deus de Abraão. O que pode é o Deus de Isaac, de Jacó. É o teu, o meu, o nosso Deus. Esse pode. Então esses sete meninos que foram até esse demônio, eles se decepcionam, passam uma vergonha. A Bíblia diz aqui em Atos 19, e versículo 13 a seguir, que eles levam um pau daqueles bem grandes. Quem eram eles, pastor? No capítulo 19, versículo 14 diz: assim que procedia, eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva. Viu? Um dos chefes dos sacerdotes. Quem era eles? Chefe, um grandão, mas não tinha aliança com Deus. Não tinha, nós temos que cuidar com isso, para que nós não venhamos perder a autoridade que Deus nos deu. Mas no caso deles, eles nem conheciam, mas já se metia a besta. Porque é diferente de você ir mandado por Deus e você ir por conta própria. A conta chega, viu? A conta chega. É por isso que nós estamos vendo uma igreja doente nos dias atuais. Mas é só agora, pastor? Não, antes de Cristo, o povo de Deus sempre deu trabalho. Não é agora isso. Sempre deu e vai continuar dando até que Jesus volte. Entendeu? Não é por falta de palavra, não é por falta de exemplo, não é por falta de uma igreja, de alguns homens de Deus insistir que a igreja tem que melhorar para que não aconteça isso, como aconteceu com os 7 filhos de Seva, né? E ele era um grande homem no meio do povo de Deus. Ele era o chefe dos sacerdotes na época. Mas, pastor, e o que acontece? O que acontece? A resposta, quando a gente não tem Deus na vida, está em 19:15 de Atos Apóstolos. Que resposta que está lá? Eu já li aqui, vou ler de novo. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço. Por que ele fala com tanta autoridade, com tanta autonomia e segurança, que Jesus eu conheço? Paulo, veja bem a expressão do diabo. Paulo sei quem é. Ele não disse a palavra eu conheço. Porque o crente lavado, remido no sangue de Jesus, não abre essa porta para Satanás. Porque ele diz que Jesus ele conhecia. É muito simples de compreender, já falei aqui. Da onde veio Satanás? Veio do céu. Com quem ele andava? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a Bíblia diz, acho que no livro de Ezequiel, que aonde Satanás andava, havia pedras afogueteadas. Eu não vou lembrar aonde está escrito isso, né? Mas eu lembro de ter feito um estudo onde falava sobre o carinho que Deus tinha com ele.
Ele era um anjo diferenciado. E ele chefiava alguma coisa, pastor? Sim, a área da música. Olha o que ele chefiava. Vocês estão pensando que a palavra vai subir? A palavra é aqui para nós da terra. A palavra lá no céu, ela não vai ter poder. O poder dela é aqui na terra. Por que a palavra fica, ela não vai? E o que é que vai, pastor? O louvor. No céu existe louvor. E Satanás era o chefe. Era quem liderava isso aí, o louvor. E eu sempre prestei atenção nos hinos que estão sendo cantados nos dias de hoje. É sabor de mel, a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Ah, vai. Desobedecendo a Deus vai mesmo. Não vai, irmão. Não vai, não tem como. A glória da segunda casa vai ser maior, né, do que a primeira se eu me posicionar. Se eu não me posicionar, não vai funcionar isso na minha vida, nem na tua, na vida de ninguém. As pessoas hoje estão cantando não mais para adorar a Deus, como eu cheguei a ver isso muitas vezes, mas para ser adorado, para ser apreciado. Estão cantando para fazer sucesso. Estão cantando, dizendo, eu estou fazendo a obra de Deus, mas se eu não dar 5 mil para ele, ou vender 300 discos dele, que obra é essa? Os pregadores de hoje já estão afastados, a maioria de nós que pregamos estamos afastados do verdadeiro intuito da palavra. É você ir, levar a palavra não tem preço, quantas vezes eu falei isso. Por isso Satanás está criando uma geração de crentes obsoletos, que não vai conhecer a Deus. As igrejas virou um grande negócio, uma grande empresa. A maioria de nós pastores não estamos mais preocupados com a alma, mas estamos preocupados com o que entra. É mais entra do que sai, né? Porque quando você fala, quando você vai lá, alguém, olha, eu vim aqui pedir uma cesta básica, eu já vi pastor esconder, tá? Fala que eu não tô aí não. Eu já vi, viu? Essa irmã tá todo dia aqui pedindo. A igreja, a casa do Pai, ela é filantrópica. Oxe, o que é isso, pastor? Eu quase que não falo, né? Filantropia é você ajudar as pessoas. Filantropia, toda a casa do Senhor é assim. Ah, mas o Senhor não prova. Eu provo. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E fazei prova de mim. Está lá escrito. Não tá escrito? O problema é que a pastoraiada não lê um pouquinho para baixo. Para que não venha faltar o quê? Mantimento na casa do Senhor. E o que sobra? O que sobra eu já falei aqui muitas vezes. O que sobra é para ajudar, não vai sobrar nada não. Não vai sobrar, porque o Senhor vai distribuir aquilo. Isso quando existe um grande homem de Deus ali. Mas hoje estamos pensando, a maioria de nós pastores, mais em nós mesmos, nem que carro, e esse carro meu está muito velho, já tem um ano, ganhando 50, 70, 80 mil por mês, um pastor. É um bom negócio. É por isso que estamos... Presta atenção que Seva era quem? Chefe dos sacerdotes dos judeus. Mas talvez era um tipo de homem assim. Fariseu, hipócrita, evasivo, longe dos propósitos de Deus. Mas pastor, o senhor só acha problema? Não é um dom que eu tenho. E eu zelo dele hoje, eu entendo esse dom meu. Não estou aqui para te pregar coisas que você venha amanhã mais tarde dizer quem falou isso foi o pastor Zé Carlos. Eu prego o que está na palavra, e a palavra, se está cortando amém, se não está cortando amém também, tu não é obrigado a ficar aí. Só fica aí quem quer aprender. Nós quer aprender junto comigo, eu também estou aprendendo. A palavra de Deus ela é gratuita, porém ela não entra no teu ouvido, no meu ouvido, a força não. A Bíblia diz, não é por força e nem por violência. Mas é quando eu tenho o apetite de querer renunciar
muitas vezes, algumas coisas que eu acho, não, eu tenho certeza que está incomodando a Deus, ou impedindo de Deus trabalhar na minha vida e na tua vida. Sirva ao Deus por excelência, com qualidade, com convicção. Não seja como esses homens que dizem: eu estou expulsando os demônios no nome de Jesus, que Paulo prega. Presta bem atenção o que quer dizer. Eles estavam emprestando de Paulo a graça que Paulo carregava. Não vai funcionar, porque toda graça, né? Eu amo a palavra de correção, me edifica. Pastora Maria, seja bem-vindo. Me perdoe que a internet aqui tá ruim. Eu nem vi que a senhora estava aí. Dá um abraço no pastor Sidercino, né? E vamos continuar aqui para a gente não sair, que eu não vou demorar muito hoje, né? Esse assunto hoje ele é um assunto bem chato, mas é um assunto que nós temos que prestar atenção. Eu não posso emprestar a graça do pastor Sidercino e dizer: eu estou expulsando em nome do Jesus que o Sidercino serve. Quer dizer, o poder de Rosimar Muniz, eu também, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Os 7 filhos de Seva, que era o chefe de um sacerdote, mas eu acho que o Vitorino está aí também, né? Se for, seja bem-vindo, viu, meu filho? Então, nós temos que entender isso. Porque não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, mas é da maneira que Deus te capacita. Me capacita. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, que eu já falei aqui para quem acompanha sempre. Uma vez eu fui para Barra mais a Carla e no meio do caminho eu discuti com o cara. Eu, brabo, com dor, zangado. E eu não sei, quando eu vi já estava brigando com ela. Aí tá batendo, não foi ela, foi eu, tá? Eu não sou de jogar a culpa em quem não deve, não, é eu. Quando eu fui pregar, presta bem atenção. Como é muito fácil você e eu perdermos o crédito com Deus e a autoridade que Deus nos dá. Cheguei no púlpito e comecei, eu abri, cantei um hino e abri a Bíblia e não encaixava. Tem dia que eu tô ruim aqui, mas é questão de que aí eu tô ruim, eu tô com dor. Vocês veem, eu mais gago, com dificuldade para falar, mas ali não. Ali não era dificuldade para falar, eu estava normal. A dificuldade de olhar para a igreja, a Carla lá olhando para mim. E de repente o Senhor me toma e diz assim para mim: você vai pregar desse jeito? E aí eu baixei a cabeça e chamei a Carla diante daquela igreja. Tem gente que diz: eu não faço isso, não, eu vou pedir perdão depois. Só eu e ela, não vou passar por isso. Irmãos, ouça o que Deus está te mandando fazer, não importa o lugar. Pedi perdão a ela, e aquele dia eu preguei com tanta força que até a minha calça caiu e eu não vi. Porque quando você renuncia à tua ignorância, quando você renuncia, quando você reconhece que errou, Deus reconhece que você quer melhorar de vida espiritualmente falando. Deus reconhece. E aquele dia eu preguei, mas preguei. Parecia que a hora passou ligeiro demais. Por quê? Porque eu tirei a pedra que impedia de Deus trabalhar na minha vida. Quando o Senhor vai até Lázaro, o que ele fala primeiro? Foi ele que tirou a pedra? Não. Ele diz: tire a pedra. Ele deu a ordem. Tire a pedra. A responsabilidade de tirar a pedra é minha e tua. Para com esse barulho. Eu vou pedir para Deus tirar a pedra. De jeito nenhum. Quem tira a pedra ainda é você e eu. Como? No nosso comportamento, na nossa renúncia. Em assumir para nós a responsabilidade. Quando você assume, a pedra sai e o Espírito de Deus volta a ter intimidade com você e comigo. É renúncia, é renunciar. Porque se você vai daquela forma, eu vou daquela forma adiante,
e alguém ali endemônia, pode ter certeza que iria acontecer o que aconteceu com os filhos, os 7 filhos desse homem, tão importante para o povo judeu. Ele era chefe dos sacerdotes, ele não era uma pessoa qualquer. E quem eram os sacerdotes? Homens que falavam de Deus, mas não tinha intimidade, nem poder, nem graça, nem aptidão para ter tinha. Porque um pouquinho para frente você vê aqui eles levando uma pisa bem grande. Foi ou não foi? Vamos para o versículo 15, para a gente entender melhor essa colocação de Deus hoje para a vida nossa. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, né? E no entanto, vós quem sois? Foi isso que eles acharam. Por isso que eu estou repetindo, para que a gente entenda como o Espírito sabe das coisas. Ele sabe porque você e eu damos lugar. Se nós não darmos lugar, eles não têm o poder de saber nada nosso. Nada. Nada. Ele pode. Tem gente que diz: o diabo impediu eu de ganhar um emprego. Quem pediu foi você mesmo. Foi eu mesmo. Quando nós abrimos as portas para ver a dificuldade, quando nós entramos num patamar de desobediência, depois não adianta ir lá todo juju, eu tenho que fazer um conserto. Adultério hoje ninguém quase mais confessa, muda de igreja e lá é recebido. Pastor Zé Carlos, sente do meu lado. Pastores aí sem visão nenhuma, senta aqui do meu lado, vai ver, eu sou um bode. Vai ver, eu não tenho, mas eu estou dando exemplo, estou usando eu. É melhor do que falar da vida do colocar outro aí, né? Então estou usando eu hoje. Aí eu sento lá de boa e fico lá, que tranquilidade. Aí meto o pau no outro ministério, que o outro ministério não prestava, e vai ver quem não presta é eu. Quem não está na posição que agrada a Deus é eu. E assim tem um monte de gente. Olha, eu fui uma vez, eu gosto muito de lembrar a história lá da Triângulo. Lá tinha um pastor, eu não vou lembrar o nome dele agora, faz muitos anos isso. O rapaz saiu de uma certa igreja lá dizendo que ele era evangelista. Aí ele recebeu ele. E no meio do culto, ele pegou o microfone para apresentar as pessoas que tá, nós estávamos lá no primeiro dia, viu? Ele trouxe uma carta, que tem gente que falsifica até carta, tá? Ele não era evangelista. Olha o que esse pastor falou. Ele está no púlpito e apresentando, daqui a pouco ele começa a falar em mistério, quem tem intimidade. E isso está acabando, viu? Ele não olhou se aquele homem, a caminhonete que ele chegou numa F1000 bonita. Ele não olhou a cor do terno do camarada. Ele não olhou o que o cara poderia proporcionar financeiramente. Ele olhou para a vontade de Deus. Tu tem olhado? Porque aquele lá eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Até naquela época. Depois eu vi coisas que só eu contando e Deus fazendo com que você passe por essa experiência para você saber quem é Deus, a imensidão do poder dele. E aquele homem, ele era um homem de muita oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, viu? Pode entender que é. E ele pegou o microfone, apresentou ele e disse para ele: agora por favor o senhor desça desse púlpito, porque o meu Deus, o nosso Deus, me disse aqui agora que o senhor está desaprovado. Ai do homem e da mulher que cair nessa posição aí. Ele não mediu o dízimo daquele homem. Diz que ele tinha umas terras para baixo aqui. Ele não mediu o que aquele homem poderia proporcionar, mas ele deu importância ao que Deus pode proporcionar. Tem
muitos púlpitos hoje encardidos, sujos, sem a presença de Deus, não acontece nada. É igual outro dia eu estava conversando, não lembro com quem, e se eu lembrar também eu não posso falar, que eles foram para uma oração com o pastor às 5 horas da manhã. Aí chegou lá o pastor, veja bem, gente, o que adianta eu ir para a igreja? Eu como pastor, já aconteceu comigo de eu dar uns cochilão. Mas o que adianta eu ir para a igreja dormir? Aí disse que esse homem encostou assim, ó, mas dormia de babá. Diz que era toda a oração ele fazia isso, mas dormia. Irmão, você como pastor, você é o carro-chefe ali? Não. O carro-chefe ali é o Senhor, o Todo-Poderoso é o Senhor, e Ele está ali no meio, onde tiver 1, 2 ou 3, Ele está ali, mas você precisa estar acordado. Quer dormir, vai dormir em casa. Um homem adulto, aí você já pensou assim, todo mundo daqui a pouco nós vamos para a oração 5 horas da manhã, tá faltando eu ver isso, o Cidercino com o colchão, né, no ombro, tu tá indo para onde? Não, esse aqui é meu colchãozinho de eu orar, né? Aí deita e dorme, todo mundo dormindo, né? Dormindo na casa de oração. Excesso de canseira? Tudo bem, uma vez ou outra. Mas o homem dormia, era só encostar, ele dormia. Dormia de babá. Uma vez também eu fiquei dentro da igreja sede aqui de Tangará, da Belém. Eu fiquei, a oração era 5 horas, mas eu cheguei de viagem, eu vim da Bolívia, e cheguei de madrugada e vim para a oração que eu precisava falar com o pastor Roberto. Na época ele era meu chefe. E aí eu vim, porque eu sabia que ele vinha todas 5 horas, todo dia, né, até sexta. E eu cheguei, acho que foi numa quarta. E aí eu cheguei, e do jeito que eu cheguei do ônibus, eu já vim para a igreja. Que eu cheguei amanhecendo o dia aqui. Então eu fui orar junto com ele. Eu cheguei, ele já estava orando. 5 e pouquinho. E aí, quando foi assim umas 6 horas, eu acordei. Dei uma olhada, todo mundo já de pé, uns já tinha ido embora. E eu acordei porque o pastor Roberto chamou eu. Ei, acorda aí. Entende? Mas aí, aquela coisa, eu estava cansado, vim de uma viagem longa, né? Mas esse pastor aí não, esse boneco dormia toda a vida. E aquele pastor que faz a campanha, o primeiro dia ele vai, o segundo ele chega já atrasado, o terceiro ele chega, arruma um assunto de prioridade para conversar com outro irmão, e aquela campanha vai indo desse jeito. Até que Marcos Santa, Pai do Senhor, meu amigo, irmão pastor José Carlos, Deus te abençoe. Da mesma forma eu te atribuo, viu? Deus te abençoe. Então, todo dia esse pastor preguiçoso arruma um jeitinho para não bater o joelho lá. Pastor, mas o senhor gosta de falar de pastor? Ué, o exemplo vem de onde? É por isso que entre nós há muitos fracos, há muitos oprimidos, pessoas que não conseguem nem ter a autoridade de Deus. Porque a autoridade vem primeiro aonde? Aonde que vem? Se topa eu dormindo ali. Aonde que muitos de nós falamos? A autoridade vem aonde? No anjo da igreja. E se o anjo da igreja está dormindo, ele não vai receber isso. Vai receber como? É preciso que nós, pastores, estejamos acordados, porque tem pessoas ali vendo aquilo ali. Para depois não virar piada. Eu não sei se foi ontem, foi ontem. Que contaram isso para mim. Foi ontem. Eu não sei aonde que eu fui aí, que a pessoa estava rindo. Rapaz, eu ia com esse pastor orar, e chegava lá, do jeito que ele chegava, já debruçava, dormia. E eu ficava olhando, só nós ali, orando todo dia, aquele homem repetia aquilo. Porque tem pastor que ele fica calado, mas ele está ali, ativo, né? E aquele um que acha de ler quando ele está de joelho? Não misture, saiba separar as coisas, orar é orar. Você quer ler? Ah, senta. Eu tinha um pastor que quando, no meio da oração, geralmente ele sentava. Primeiro ele tinha um problema nas costas muito sério.
queimava, igual hoje eu tenho. Eu fico de joelho, queima as costas por causa das árvores. Mas eu fico ali. A Carla nunca viu eu sentar. Fica ali me torcendo. E é sacrifício de tolo isso. Porque quando eu sentei na cidade de Alenápolis, todo mundo sentou. A igreja, ela é o que ela está vendo. Então por isso está minha esposa de testemunha que com dor ou sem dor eu ajoelhava para que a igreja visse. É assim, viu? É assim. Mas hoje, por isso que no nosso meio tem pessoas como os filhos desse homem, os 7 filhos que ele tinha. Eu estou expulsando no nome do Jesus que o pastor Cidercino prega. Aí a tua autoridade está onde? Não perca a tua autoridade por nada, porque Deus te capacitou, porque sabe que você pode. Sabe, Ele já te deu força, enraizou você na rocha, e eu tenho certeza e convicção que você pode. Mas pastor, faz tanto tempo, eu já não sinto mais nada. Então receba aí hoje de Deus, viu? Receba de Deus de novo uma nova aliança, faça uma aliança com Ele, mas o diabo não te conhece. Deus não permite que o diabo venha te conhecer. Porque se ele te conhece é porque ele anda muito próximo e você e eu demos lugar a isso. Por isso que ele diz ali, Jesus eu conheço. Em 19, Atos 19, versículo 15. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Saber quem é não quer dizer que me conhece. Não tem intimidade comigo, nunca teve. Talvez lá no passado, na minha vida, ele teve. Até me controlava. Mas agora não, Deus me fez nascer de novo. É por isso que aquele versículo diz, nasceu de novo. O entendimento seu agora é totalmente diferente. E o que Jesus fez na minha e na tua vida, o diabo não tem permissão para interferir, nem saber. Porque Deus fez coisas notórias, grande, rica e de um grande valor para minha e para a tua vida. Não desanime, não seja crente frouxo, mas seja crente lavado, remido e cheio da autoridade de Deus, porque isso é a lei, é o procedimento certo. Não desanime com aquilo que Deus te deu, não desacredite do poder que existe na tua vida. É por isso que eles aqui na frente levam um pau, repara, Atos 19, versículo 16. Então o demônio avançou sobre eles. Se o demônio avança sobre a tua vida, tem alguma coisa errada. Então o demônio avançou sobre eles, e os demônios os agrediu com tamanha violência que eles saíram desnudos, né, que aqui fala, e também feridos. Cadê o escudo desse povo? Cadê o capacete? Cadê, meu Deus do céu, a sandália? Cadê o cinto, o alforje que ele carrega? Como no livro de Gálatas fala. Cadê? Não tinha. Quem não tem escudo está vulnerável. Quem não tem escudo, qualquer seta cai nele. Quem não tem escudo, quem não tem capacete, qualquer coisa entra na cabeça dele. Mas quem tem esses equipamentos, de maneira nenhuma, o diabo confronta ele, porque sabe que vai perder. E eles levam uma pisa daquela bem grande. Mas hoje o diabo está batendo ainda, pastor? Não, bater para quê? Se a maioria de nós estamos do lado dele, se a maioria de nós estamos deslocando a nossa fé, a direção da nossa fé, que ela tem que estar em Deus e não no homem, estamos tirando de Deus toda essa presença, toda essa força, toda essa determinação e colocando em homens. Bolsonaro é que vai salvar a igreja. Vai, ele vai, viu?
Bolsonaro não pode salvar você e nem eu não. Bolsonaro não pode parar o que está escrito, irmãos. Mas, pastor, você é contra ele? Não, eu voto nele. Não sou PT, não tem como ser. Isso não é coisa para crente não, viu? Eu voto no Bolsonaro. Não estou mandando você votar, eu estou falando que eu voto. Mas ele não é Deus. Eu não tenho que estar deslocando. Toda a misericórdia de Deus está estendida para a minha vida e para a tua vida. Então aproveite e não descoloque Deus da posição que Ele está. Porque a Bíblia diz, não há ninguém maior que eu. Não adorarás a outro Deus. Não dê a minha glória a ninguém. Ele não divide a glória dele, como eu estou vendo uma pastoraiada porcaria aí, entendeu? Entrando em confusão política, é assim, e confrontando. Pastor não é para isso, pastor é para ensinar que Jesus está voltando nas alturas e tomar vergonha e sair desse campo aí, porque a conta vai, eu falo direto, a conta vai chegar para nós que servimos a Deus. Mas Deus não vai o quê? Tira a glória de Deus e coloca em um homem que você e eu vamos saber a conta, o tamanho que chega. Porque Deus não passa paninho na testa de ninguém. A glória dele ele não divide, igual eu estou vendo os crentes abestados aí. Bolsonaro, já teve um que me disse que Bolsonaro vai manter a igreja diante. Ele é ruim? Não sei, eu não conheço. Sei que Deus colocou ele lá. Nessa causa eu defendo ele. Mas até que ponto eu devo defender ele? Até que ponto eu devo endeusar Bolsonaro? Se ele é um homem bom, ele é para lá. Eu não conheço ele, eu não posso afirmar uma coisa que eu não conheço. Mas Deus conhece ele. Deus colocou ele ali. Todo mundo sabe que a política dele não houve dinheiro. Foi feito na frente de um celular, de uma câmera. Foi isso. Foi pelas redes sociais. E todo mundo dizia que ele ia perder. E Deus colocou ele lá, porque ele é Deus. A Bíblia diz que até os governos é Deus quem permite. E se um dia Deus permitir que esse endemoniado do Lula venha assumir essa presidência, pode saber que a conta vai vir para o nosso lado. Mas e se ele não ganhar? A conta vai chegar do mesmo jeito. Um dia Bolsonaro sai. Na Venezuela, no Equador, na Argentina, Guatemala, tudo, na China, os padres estão sendo perseguidos, os crentes estão sendo perseguidos, porque esse povo é um povo muito grande na face da terra. E politicamente eles não são esquerdistas. Né? Porque o nosso Jesus está do lado direito do Pai. Né? Outro dia eu estava falando disso aqui. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Você pode votar nele? Pode, claro. Se quiser, por favor, vá lá e vote. Mas ore. Mas não endeusa essa pessoa, não coloca o homem maior que Deus. A vida passa, tudo é passageiro, mas a Bíblia diz, as minhas palavras não passarão. Tudo que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, pai contra filho, filho contra pai, um matando o outro, isso é bíblico. Essa distância, essa loucura de que cada dia os valores da família. Tem pastores aí já apoiando esse miserável desse Lula. Pastores de tempo grande aí. Quer dizer, o que houve com esse pastor? Onde foi que ele se corrompeu? Para ir apoiar um endemoniado como Lula. É endemoniado, criminoso, bandido, tá? Tudo isso aquele homem é. E tem mais outras cositas mais. Muito mais sério que vocês imaginam. Tá lá. E tem crente apoiando, sabendo que aquele homem toma banho de sangue, que ele vai em terreiro de umbanda. E tem crente lá aplaudindo. Eu vou votar. Vai. Vote. Vota logo que eu tô doido que isso aconteça.
Estou pedindo a Deus que chegue logo o tempo que Ele vai balançar logo essa figueira e poucos de nós vamos sobreviver, porque nós vamos estar distante de Deus como esses 7 filhos desse sacerdote. Nós já estamos, a maioria de nós estamos assim, distante de Deus. Não temos mais aquele afinco, aquela vontade. Não estou generalizando, estou dando um exemplo. Quando eu digo nós, é porque está no meio nosso. E vou dizer uma coisa. Outro segmento não, mas o evangélico, se um cai, toda a igreja não presta. Pode reparar. É os crentes, ele era da lá, esses crentes aí. É tudo, é isso, é aquilo. Tudo que é nome ruim eles dão para nós. Você sabe por quê? Porque essa família, ela pertence a um corpo. Então, se um dedo dói, pode saber que a orelha vai pagar também. Tomar posição não é uma coisa, um capricho de Deus, não. É uma ordem de Deus. Tomar posição, pegou a palavra em cima de qualquer púlpito. Não tenha dó de dizer que Jesus está voltando, que o amor de muitos estão sendo banido cada dia mais, que nós estamos distanciando do real propósito e atribuindo muitas vezes esses propósitos ao homem, adaptando no homem. O homem é a resposta para mim. Não, não é. Eu não sou resposta para você, você não é resposta para mim, não sou saída para você e você não é saída para mim. A nossa saída e a resposta verdadeira ainda é Deus. E se é Deus, não existe outra saída a não ser Deus. Não devemos colocar no homem aquilo que não foi atribuído a ele. Toda a glória, toda a honra, todo o poder emana de Deus e não do homem. Eu fico olhando e, nossa, me dá um nervoso quando eu vejo crente dizendo para mim que Bolsonaro é que vai livrar a igreja. Esses dias eu escutei isso. Bolsonaro que vai livrar a igreja desse povo. Foi como é que é a conversa? Bolsonaro não pode livrar ninguém, nem ele mesmo. O que pode livrar a igreja e que não vai fazer isso, porque é bíblico, ele deixou escrito isso, que o povo de Deus vai passar por perseguição. O povo de Deus vai passar por perseguição por causa do quê? Por causa do mau cheiro que está subindo as narinas de Deus. É um mau cheiro terrível. Adultérios terríveis. Pecado de tudo que é jeito. As pessoas dando um jeitinho para servir a Deus com um propósito totalmente irrelevante à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está em primeiro lugar na minha e na tua vida. Não seja, o que diz lá Mateus 23, senta na cadeira de Moisés, mas não é Moisés. Mateus 23, de vez em quando eu falo isso aqui. Não é Moisés. Não esteja eu querendo usar a graça de outro, de B e de A. Eu tenho que ter essa intimidade, gerar isso dentro de mim. Como que gera? Quem pode gerar? Ainda é Ele. Ele tem poder. Não tampe os seus ouvidos. Eu não tenho que tampar os meus ouvidos para a vontade de Deus, principalmente nas coisas que não nos agradam. Mas Deus está falando que vai vir um tempo ruim. Vai vir não, nós já estamos vivendo ele, viu? Está muito perto da besta, viu? A besta já existe. Há uma besta que a gente carrega ela na mão. Os celulares. Como é fácil nós passar 2, 3 horas curtindo. Como é fácil. Já repararam isso? Como é fácil? Como é fácil. E devagarinho esse equipamento ele vem deixando nós só dentro da própria casa da gente. Um do lado do outro, caladinho ali. A gente não gosta mais de falar em telefone já. Vocês não repararam não? Hã? Quando alguém me liga, eu fico doido que desligue logo. Prefiro mandar uma mensagem, que dali eu vou ver outra coisa. Ué, pastor, só está usando o senhor mesmo? Ué, tem que usar.
Quando alguém me liga, eu fico doido que desliga. Aham, Antigamente, lembra dos telefones tijolão quando começou? No orelhão, eu não sei se alguém aí viveu isso, da gente fazer fila de orelhão para ir telefonar e ali pedindo a Deus para aquela fichinha passar de 3 minutos, para a gente conversar mais. Saudade da carta, lembra? Quando alguém dizia, eu vou te mandar uma carta. Lá do Acre, lá não sei de onde, aquilo demorava uns 20 dias, tu ficava doido, porque sabia que aquela carta ia chegar, aí você ia lá, pegava aquilo, pegava aquela carta, né? Que interessante que era, a emoção que era você lendo aquilo, parece que você estava vendo a pessoa. Hoje não. Esse equipamento tirou de nós o direito da saudade. E às vezes também afasta nós de Deus, sabia disso? Porque nós estamos movidos, a maioria de nós hoje, por mensagens melancólicas. Nós preferimos ouvir isso do que entrar dentro do grau, dentro da vontade de Deus e ler a palavra. Eu leio, nada que eu leio, eu lembro. Tudo que eu sei tem uns 8, 9, 10 anos. Mais de 10 anos que eu aprendi. Eu não decoro hino, porque eu não tomo os remédios que era para mim tomar. Então eu não guardo. Mas quando eu estou aqui sentado, o Espírito Santo de Deus ainda me faz lembrar de algumas coisas. Aquilo que é necessário para que você cresça, eu cresça. E crescer, muitas vezes nós temos que saber dividir esse tempo. O celular é bom? O pastor, o senhor está invocado, o senhor tem? Eu tenho. O senhor tem rede social? Olha eu falando por uma aqui. Mas nós temos que saber dosar isso. O crente hoje não canta mais em casa como antigamente. Repara. Lembra quando alguns crentes ainda fazem isso? Tiram um tempo para cantar uns hinos. Mas a maioria de nós não faz mais isso. Chegamos, sentamos, nos posicionamos em um sofá, almoça, senta, já o telefone na mão, acorda de manhã, já pega o telefone e tem que vir ver, ali a casa fica suja, o marido quebra a unha lá fora, porque já sai com aquele negócio na mão, daqui a pouco bate, quebra a unha, porque estamos sendo devagarinho, bem devagarinho, manipulados e presos por um telefone bem pequenininho. Você anda na rua hoje mesmo, quase que eu atropelo duas moças. Eu estava vindo trazendo a Samira lá no começo. A pessoa tá tão doido para ver o que tá no WhatsApp, que pegou, estava vindo, descendo e olhando o WhatsApp, andando de bicicleta. A que ponto nós vamos chegar? Daqui a pouco ela invadiu a pista. Ela invadiu a pista, quase que eu bato nela. Vou subindo, a mesma coisa. Você passa pela cidade hoje, é raro você encontrar aí na rua as pessoas conversando um com o outro. Acabou isso. E o que é isso? É um grande projeto que está começando, não, já começou há anos. Esse projeto de distanciamento. E tudo que o diabo quer agora é descaracterizar Deus, as coisas de Deus. E você e eu, nós somos fonte ainda verdadeira, que Deus quer usar para ir de encontro com isso, com a autoridade que Deus te deu e me deu. Então a palavra de hoje é essa. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar pela vida do Diadema, irmã Josefa, quem mais, meu Deus? Júnior, Kelly Passamai, né? E orar uns pelos outros, amém? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui, neste lugar, aonde nós humildemente agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa, meu Deus, as vidas, segundo o teu querer e a tua vontade. Abençoa a vida da nossa irmã Josefa, lá no Nordeste, aonde ela está. Abençoa, papai, também nesta noite, a vida do esposo da irmã Josefa. Abençoa os filhos dela, a irmã Kelly, o Júnior, pai.
que o Senhor possa todos os dias continuar abençoando a vida desta família. Senhor, meu Deus, também apresento a vida do pastor Gilmar, a vida da missionária Cida Lima, lá no Piauí. Que o Senhor continue acrescentando dias e dias de gozo, vitória na vida deles. Deus, proteja os filhos, livra do homem mau e daquilo que pode, Pai, trazer, meu Deus, prejuízo, tanto espiritual como fisicamente falando. Que o Senhor seja o escudo e broquel da vida dessas famílias. Senhor, meu Deus, também nesta noite apresenta a vida do Diadema, os seus filhos e tudo que o Senhor tem, meu Deus, a fazer na vida dele. Eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra na família e também, meu Deus, na vida do Diadema, da esposa, que o Senhor possa abençoar segundo o teu querer e a tua vontade. Pai, apresento também nesta noite, meu Deus, a vida do pastor Cidercino e da pastora Maria Aparecida. Que o Senhor continue, meu Pai, fazendo cada dia mais, notoriamente, que nós possamos ver na vida do pastor Cidercino e da pastora Maria. Abençoe, meu Deus, cada dia mais, e que nós possamos ver, ano após ano, o Senhor se tornando maior e bem maior, porque tudo, Pai, ninguém trabalha para o Senhor de graça. Tudo o Senhor devolve em alegria, saúde, paz e muita vitória. Que eles possam alcançar, meu Deus, as famílias, através das suas orações, alcançar os irmãos, os filhos, todos eles para a tua presença. Essa é a maior riqueza que este casal pode receber. Deus, nesta noite também peço pela minha mãezinha, pela minha tia Tiana, lá no Colorado, lá em Vilhena, Pai, em Rondônia. Que o Senhor continue, meu Pai, operando maravilhas na saúde dela, porque eu sei que o Senhor é médico dos médicos e não é médico com a sua excelência. Abençoa todos que estão aí hoje, meu Deus, os que estão aí que eu consigo ver e os que estão por fora. Abençoa a vida do Marcos Santos, Jesus, o José Carlos, a irmã Renata Magalhães. Que o Senhor possa, meu Deus, ter o teu nome engrandecido. A irmã Maria de Fátima, lá em Nova Olímpia, e assim sucessivamente. A irmã Rosimar Muniz, que o Senhor também abençoe grandemente os que eu estou vendo e aqueles, meu Pai, que de uma certa forma não entram aí, mas eles estão vendo este trabalho. Abençoe ricamente o nosso ministério, abençoe ricamente as pessoas, papai, que fazem parte da nossa vida, mas abençoa aqueles que não te conhecem. E desta maneira, abençoa a vida ali, Pai, do Marrom, do Isaac, da mãe, né, da irmã do Isaac, e assim, desta maneira, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o poder de Deus, né, esteja na vida de cada um de nós, né? Venha buscar poder de Deus. Não seja crente distante. Não empreste poder do outro, porque o outro não pode te emprestar, viu? Aprenda ali. Eles pregaram, né? Pregaram em nome do Jesus de Paulo. Quer dizer, eles eram um povo de Deus que não tinha comunhão com Deus. Nunca perca a sua comunhão. Amém? Para que você um dia não possa ser confrontado. E aconteceu o que aconteceu com eles, né? Eles foram agredidos, apanharam, né? Com tamanha violência. Saíram nu e feridos. E fugiram daquela casa. Você não é fugitivo. Em nenhuma guerra você sai correndo. Porque o teu general, Jesus de Nazaré, esse não te faz perdedor. E assim nós agradecemos a todos e a Deus por tudo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venham estar com todos, e todos podem dizer amém. Tenha uma noite abençoada. E até amanhã, né? Amanhã é quarta? Amanhã é quarta, vamos ter quarta e quinta só. E aí sexta nós já estamos fazendo a obra de Deus para fora, tá? Fique com Deus.